Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com o produtor cultural Vitor Souza, que é criador do portal Guarulhos Cultural, líder local do Dia Mundial da Criatividade 2025. Vitor, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal aqui da TV Câmara. É sempre muito bom poder falar de cultura e muito bom falar de Guarulhos, né? Sou bem apaixonado aqui por essa cidade, que estou vivendo há pouco tempo, mas de uma certa maneira ela me cativou e trouxe minha família para cá e tudo mais. Então a gente é muito feliz aqui na cidade. E cultura é minha vida, assim, é a lente pela qual eu vejo o mundo. Vitor, e o Dia Mundial da Criatividade está chegando, está bem próximo, é um festival colaborativo, né, que acontece em vários países, tem eventos, palestras, oficinas. Queria que você falasse um pouquinho, né, qual que é a ideia do festival, como é que ele foi criado, e já desse um indicativo para a gente do que vem aí. Claro, ó, o Dia Mundial da Criatividade, o dia mesmo é o dia 21 de abril. Ele é definido pela ONU como o Dia Mundial da Criatividade. O movimento da World Creativity Organization, ele começa aqui no Brasil. Inclusive o Brasil hoje é o país mais criativo, né, do ano, né, pela ONU, porque tem essa movimentação sobre a criatividade no Brasil. Então esse movimento começou há 11 anos atrás, ele acontece na edição de 2025 em 65 cidades, espalhado por todo o país, em algumas outras cidades fora do país. E é um festival colaborativo, porque a gente abre as inscrições para que as pessoas participem de maneira colaborativa, uma ajudando a outra. Então você tem voluntários, você tem os espaços onde vão acontecer, né, que recebem o festival, os inspiradores, que são aqueles que vão fazer as atividades, e também os patrocinadores que chegam para poder somar ali, dando suporte para a realização do evento. Então esse evento ele vai acontecer em diversas cidades simultaneamente nos dias 21, 22 e 23 de abril. Guarulhos participa pela primeira vez do festival e a ideia é que ele seja algo permanente na cidade, né? O evento acontece todos os anos e Guarulhos chega agora participando para poder fazer esse primeiro aglomerado da comunidade coletiva, assim, criativa aqui de Guarulhos. Então a gente abriu as inscrições e vieram pessoas de diversas áreas, da literatura, do artesanato, do cinema, da música, e a gente vai fazer esse festival aqui na cidade nesses dias, com uma programação super diversa. São 49 atividades presenciais que acontecem nesses 3 dias e tudo gratuito. Então basta entrar no site, que é o wcd2025.com, colocar lá a atividade que você se interessar, colocar participar, preencher ali um cadastro simples de e-mail, nome, telefone, para você poder estar junto com a gente aí, fazendo essa revolução criativa na cidade de Guarulhos. E tem uma temática específica para este ano? São as gerações criativas, né? A gente entende que a gente vive num momento hoje muito peculiar, né, da questão geracional, né? Acho que nunca se discutiu tanto essa questão das gerações. Antes a gente tinha a relação essa geração e a geração passada e a geração futura, né? No momento que a gente está, em 2025, essas gerações convivem, né? Então a geração passada, a geração presente, a geração dos mais novos, a geração futura, todas elas estão trabalhando ao mesmo tempo, e normalmente é justamente na diversidade que se surge a criatividade. A criatividade ela é uma ferramenta de transformação. É através da diversidade, quando você vê os conflitos geracionais, onde você vê as potencialidades geracionais, que você consegue agregar muito mais. Então a gente trouxe a questão da geração criativa como um potencial de estimular a criatividade, fazer com que, de maneira conjunta, essas gerações diferentes possam entregar mais conteúdo criativo para a nossa sociedade, e assim a gente tem uma sociedade melhor, porque no fundo é isso que busca, né? A gente tem cada um trabalha numa área, ninguém acorda cedo para fazer algo ruim, todo mundo acorda para fazer algo bom e viver algo bom, e eu acho que a criatividade vem somar a isso. Não é só o artista que é criativo, aquela pessoa que é sagaz, que é rápido, é criativo, não, todo mundo tem a sua maneira de inovar, de trazer algo novo, de propor uma mudança para que as coisas funcionem melhor, e isso tudo é a nossa capacidade criativa sendo exercida, né? E você tem algum destaque da programação? É bastante descentralizada também, você falou que diversos locais participam. São cinco locais. A gente vai estar na UNG, né, Universidade de Guarulhos, no Sesc Guarulhos, na Casa da Lira, que é a sede da Banda Lira de Guarulhos, no Ateliê Straub e também no Grupo Finger. Ela não chega a ser tão descentralizada, ela é bem central nessa edição. Como eu disse, as pessoas se candidatam, né, e esses foram os espaços que se colocar à disposição para receber o evento. Mas ela acontece com temáticas e eixos distintos em cada um desses espaços.
Então, por exemplo, no SESC você vai ter muitas atividades de experimentação tecnológica e criativa. Também no Ateliê Straub você vai ter mais oficinas manuais, também algumas rodas de conversa literária. Na Casa da Lira você tem uma programação musical que acontece no primeiro dia, na segunda-feira, dia 21, e depois você vai ter no dia 22 exposições, inclusive uma exposição muito interessante, que é uma exposição da Casa da Lira, que conta a história da banda, juntamente com a história da cidade de Guarulhos, enquanto no outro espaço, dentro da Casa da Lira, vai estar tendo aquela exposição sobre as maquetes dos patrimônios históricos da cidade. No Grupo Finger vão ter atividades mais de também rodas de conversa, então são apresentações, mas que convidam mais o público para participar dessas conversas. Já na UNG, além das atividades de artesanato e também uma feira literária, vão acontecer as palestras, né, onde os inspiradores vão contar de diversas ações, que vai da literatura. Tem uma palestra de marketing esportivo com o Lucas Bricker falando um pouco da criação de toda a nova marca do Guarulhos, do Flamengo, do Clube do Flamengo aqui de Guarulhos. Você vai ter o Botega falando sobre como transformar a criatividade em nota fiscal, também para você entender o potencial financeiro da economia criativa. E o grande encerramento que acontece no sábado, acontece na quarta, que é o último dia. Na minha cabeça os dias vão mudando, mas é segunda, terça e quarta, tá, gente? Dia 21, 22 e 23. No dia 23 de abril, o encerramento é às 19 horas no Sesc Guarulhos. Lá a gente tem um encerramento que vai contar com a apresentação do filme, com a presença do padre Júlio Lancelotti, e na sequência tem ali um cerimonial com todos presentes e a apresentação da Banda Lira de Guarulhos. A Banda Lira de Guarulhos, ela representa muito bem o que a gente quer como temática, né? Quando a gente fala de gerações criativas, eu estou falando de uma banda centenária, são 116 anos na cidade, uma geração que foi passando, né, a musicalidade de um para outro. Então a gente tem hoje remanescentes da banda que são, né, na verdade, geracional, né? Então a gente tem a filha de quem já fundou a banda e está aqui, a neta, né, dessas. Você tem 3 gerações dentro, que é o caso da família do Gilmar Abud, né? O seu Wilson Abud está na banda há 60 anos, o Gilmar está lá, o filho dele também está lá. Então essa mescla geracional faz com que você tenha todo esse trabalho. Então eles vão passar ali desde a época dos dobrados, da banda acústica ainda, né? No momento que você não tinha energia elétrica, até o trabalho de Big Band, que já é uma música mais atual, já é uma releitura dos clássicos, enfim. Então vai ser um espetáculo super bonito, tá todo mundo convidado para todas as atividades do dia 21 ao dia 23, wcd2025.com. Vai lá, pode participar de quantas quiser, é gratuito, mas em especial quero ver todo mundo lá no dia 23, às 19 horas, no Sesc Guarulhos. É gratuito, mas é bom fazer essa inscrição, cadastrinho antes, que podem acabar algumas atividades. Assim, várias atividades estão já para acabar. Assim, a gente está super em cima já do festival, então, como, por exemplo, algumas atividades você tem um público maior, né? Porque você tem um auditório, 400 lugares, 200 lugares. Algumas atividades são um público mais restrito. Por exemplo, as atividades manuais, elas são para 15 pessoas, 12 pessoas. Então precisa garantir. Mesmo as maiores, é legal garantir, não tem lugar reservado, mas é importante garantir que você vai poder chegar lá e tá tudo certo. Para quem não conseguiu, né, fazer isso antes, pode chegar na hora que, tendo disponibilidade, vai poder acessar, não tem problema. A gente não vai ficar com cadeira vazia de maneira nenhuma, a gente quer mais todo mundo participando. E às vezes você pegou uma programação às 2 da tarde e não pegou das 3, e aí vai ter outra atividade que você quer continuar. Então é possível fazer isso, mas o ideal é que você reserve antes. Dentro do site tem lá. É bem facinho, gente, dá para chegar lá rapidinho. Só lembra de filtrar por Guarulhos, porque como o festival, esse endereço que eu dei, ele é do festival como todo. Aí você tem mais de 1.500 atividades acontecendo, né? Então você filtra ali na cidade de Guarulhos, aí você vai ver ali, tem 50 atividades ali aproximadamente para você poder participar. Vitor, agora eu queria falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, porque você nasceu em Ribeirão Preto, e depois fez faculdade de artes cênicas em São Paulo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você começou nessa área. Foi o teatro que te fez entrar na cultura? Exatamente. Na verdade eu sou nascido em São Joaquim da Barra, terra de ouro. Cresceu em Ribeirão? Não, nasci em São Joaquim da Barra. Eu fiquei ali um tempinho, uns 2 aninhos ali. Aí, terra do Rolando Bodrim, terra da Ana Maria Braga, que era tudo que eu tinha de informação de São Joaquim da Barra, só essas 2 figuras que nasceram lá. E aí eu fui para Ribeirão logo com 2 anos de idade, então eu cresci em Ribeirão Preto. Eu sempre achei que eu ia fazer teatro. Eu nunca passou pela minha cabeça ter outra profissão que não fosse ser ator. Desde criança, perguntava, na adolescência, fui fazer faculdade de artes cênicas. Assim, para mim tudo foi muito claro que era esse o caminho. Eu vim para São Paulo, com 17 anos, eu entrei na USP,
e vim fazer artes cênicas na ECA. E aí eu fiz a faculdade, os 4 anos. Quando acabou a faculdade, eu conheci algo que eu não sabia que existia, porque na minha cabeça o ator fazia tudo. E aí eu descobri que dentro das artes cênicas você tem funções distintas. Então você é ator, você é diretor, você é dramaturgo e você pode ser o produtor. A figura do produtor cultural é algo que eu só descubro quando eu estou na faculdade. E 1 ano depois de formado, junto com a minha companhia ali da época, que são os alunos formados, a gente conversando e eu decidi não mais atuar e começar a trabalhar com a produção cultural. E para mim foi muito, muito positivo, porque realmente era algo que me alimentava. Eu via a potencialidade de poder fazer as coisas acontecer, né? Estar no palco é maravilhoso, principalmente circular, poder ter relação com o público, é uma sensação muito incrível. Agora, produzir permite que essa sensação se multiplique e que ela possa acontecer mais vezes para a mesma companhia, como você pode trabalhar com diversas companhias. Então, aí nesse momento, isso estou falando de 2002, 2003, eu começo a trabalhar na produção. Ainda era muito cru. Tinha poucas, você pensar que a primeira universidade de produção cultural é de 98, na Federal Fluminense. Então, em 98 começa primeiros estudos sobre produção cultural no Brasil. Então, em 2002, estava saindo os primeiros formandos, então a gente não tinha muita informação. Uma atividade que antes era feita assim... Cada um fazia, né? Você até tinha uma pessoa que de repente cuidava mais da parte administrativa, como a gente chamava, né? Então a companhia se juntava e o diretor fazia tudo isso. Mas eu não tinha a menor noção de que isso era uma profissão. Então quando eu começo a trabalhar com produção, e foi muito interessante, porque eu morava em São Paulo e aí o produtor acaba sendo uma figura bem estratégica, porque... normalmente quem quer trabalhar com a área administrativa não busca as artes, busca outras áreas, na administração de empresa, vai trabalhar em outras relações. E quem é artista também não está ali para fazer a parte administrativa. Então eu, formado em artes cênicas, querendo trabalhar com essa parte da produção, trabalhar com elaboração de projetos, entender como funcionava a venda de espetáculo, fazer gestão de processos mesmo, né? Eu consegui rapidamente trabalhar em diversos projetos, muito da área do teatro, né? Naturalmente que era a minha área, mas também história em quadrinho, show, dança, de publicações em geral. Então, eu fui rapidamente fazendo quase que uma segunda faculdade, só que da vida, né? Fazendo vários projetos de maneira simultânea e muitas políticas públicas também surgiram nesse momento, como o PROAC do Estado de São Paulo, a Lei de Fomento da Cidade de São Paulo. Então, a Lei Rouanet passou por uma mudança nesse momento, então ela ficou um pouco mais clara para a sociedade. Então, todas as leis de incentivo acabou sendo um momento que eu me formei, entre aspas, né? Pela área da produção, atuando muito na produção cultural. E a sua chegada a Guarulhos já foi como secretário? Foi. Eu nunca tinha pisado em Guarulhos, eu não sabia nada da cidade de Guarulhos. Eu sabia que Guarulhos era a cidade dos Mamonas e que tem o aeroporto de Guarulhos. Era isso que eu sabia. Isso eu estou falando de 2019, não tinha nenhuma relação. Quando eu chego na cidade, eu conheço a cidade através da cultura. Então, eu sempre brinco que antes de saber que tinha buraco na rua, eu sabia que tinha cultura na cidade, sabe? Então, os primeiros lugares que eu fui na cidade foi acompanhando os blocos de carnaval em 2019. Então, até hoje, em vários lugares que eu passo, eu penso, aqui tem o bloco 36 horas, aqui que o fanfarrão toca, aqui que é a Rua do Minduca, porque foram os primeiros lugares que eu conheci da cidade já como secretário, né? Claro que assim que eu tive o convite para vir para cá, né? Eu estava na primeira gestão do prefeito, do então prefeito Gucci, na segunda metade, né? Eu venho em 2019. Então, naquele momento... para mim, fiz um estudo rápido do que tinha, abri conversas com a sociedade civil, né, principalmente os artistas da sociedade civil, e eu nunca tinha tido nenhuma experiência de alto escalão, né, de secretário. Já tinha tido passagens na gestão pública, mas como chefe de divisão de programação na Galeria Olido, na Prefeitura de São Paulo, e não tinha nenhum conhecimento da cidade. Então foi quase que um intercâmbio, assim. Eu vinha para cá, era outra língua, era outra cultura, era outras coisas, outras histórias, então foi uma apropriação muito maravilhosa, assim, fui muito bem acolhido e trabalhamos bastante ali nos 2 anos que eu tive como secretário. Legal. Vitor, a gente vai fazer um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta comentando mais essa sua passagem também pela Prefeitura de Guarulhos. Então daqui a pouco tem mais Vitor Souza aqui no Ponto de Vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o produtor cultural Vitor Souza, que é também criador do portal Guarulhos Cultural e é ex-secretário de Cultura aqui do município. A gente estava falando um pouquinho dessa sua experiência, né, dentro do poder público, e foi durante a sua gestão que foi criado o Plano Municipal de Cultura.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, nesse plano que prevê até um aumento de investimento gradativo. Como é que você tem acompanhado hoje também o andamento que foi dado ao plano de cultura? A gente teve na última gestão, final de 2024, teve também uma polêmica com relação à aplicação do plano municipal. Como é que você tem acompanhado? Eu tenho acompanhado de perto isso, né? É uma batalha, na verdade, ela se concretizou quando eu estava como secretário. A política nacional de cultura, ela prevê que os municípios, na verdade, estados e municípios, no nosso caso, naturalmente, município, tenha um plano de cultura, um conselho de cultura e um fundo de cultura. Guarulhos já vinha trabalhando ao longo da sua história com um conselho forte e com um fundo, porque Guarulhos já tinha o Fundo Cultura, que já atuava na cidade, mas o plano ainda era uma demanda. Então você tinha várias conferências na cidade, que vinham acontecendo desde 2007, se eu não estou me enganando, e com demandas que ficavam se repetindo. Então eu chegava ali na conferência, o pessoal falava tudo o que precisava, passava 2 anos, vinha uma nova conferência e falava... Então em 2017, se eu não me engano, retoma-se o conselho na cidade, e eles começam a fazer um grupo especial para poder trabalhar o plano de cultura. Então, quando eu chego em 2019, já existia um grupo dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que era formado metade pelo poder público e metade pela sociedade civil. Eu não vou lembrar o nome de todos, então não vou ser injusto de falar o nome de ninguém, mas eles estavam já trabalhando para a construção desse plano. Então, dentro do momento que eu estava como secretário, o que eu posso dizer que eu contribuí foi justamente dar a possibilidade de que esse plano de fato fosse concretizado. Então, destacar pessoas de dentro da equipe da Secretaria de Cultura para que elas dedicassem tempo para que isso fosse concretizado, participar das discussões, tentar trazer mais possibilidades para que a sociedade civil pudesse participar, seja através do site que foi criado para coletar, né, informações sobre aquilo que estava sendo compilado. Ele traz um pouco de 10 anos de demandas da sociedade buscando os próximos 10 anos de cultura na cidade. A gente aprovou isso, à época a Marina Pinto era a presidenta do conselho, né, falecida recentemente por conta de decorrências da Covid, inclusive, e a gente fez essa aprovação na conferência de 2019, e aí ela seguiu para aprovação na Câmara 2020, ficando então de 2020 a 2030. Ela prevê um aumento orçamentário, ela prevê diversas ações, e o aumento orçamentário é o básico, porque não adianta solicitar um monte de questões básicas da cultura se você não tem um recurso nem para que ela aconteça e nem para que ela se mantenha, porque a maior dificuldade na cultura não é só realizar um evento que acaba no dia seguinte, você faz, acabou, está feito. Agora, você ter políticas consistentes é muito mais complicado, porque você tem que fazer com que aquilo seja algo cotidiano na cidade, o investimento ele tem que ser mantido. O setor da cultura sofre muito com investimento, né? Não necessariamente é uma prioridade dos governos, acabam focando em outras áreas, que é até compreensível, saúde, tem outros problemas. A cultura, muitas vezes, aqui é um pouco deixada de lado em termos de orçamento. Em muitas cidades isso acontece, e eu acho uma visão bastante equivocada, claro, como eu falei no começo, minha lente ela é da cultura. Porque eu acho que você ganha muito quando você investe em cultura, por vários motivos. Quando você investe em cultura, retorna mais dinheiro, né? R$1 investido em cultura volta a 70 centavos, daquele R$1 mais 70 centavos só de imposto. Então, todo investimento de cultura, ele retorna financeiramente. Toda vez que você faz um investimento em cultura, a cada R$7 volta para o PIB da cidade, porque você movimenta outros setores quando você está tendo uma atividade cultural. Então, como investimento, ele já é fantástico. Como prevenção, ele é fantástico, de saúde, tem vários casos sobre isso. Sobre zeladoria, as pessoas lidam com a cidade de maneira diferente quando você tem uma atividade cultural, os espaços são renováveis, eles são reavivados, ele tem uma outra percepção, valoriza os imóveis, valoriza aquele espaço. Como o turismo, você atrai pessoas. Então, assim, a cultura é um investimento muito importante. E quando as pessoas usam frases como, mas aí tem que usar dinheiro, fica fazendo uma peça de teatro em vez de construir um hospital. Não faz o menor sentido essa comparação. É a mesma coisa de eu falar que você compra uma bala e não paga o aluguel. Porque o orçamento da educação é bilhão, o orçamento da saúde é bilhão. O que a gente está falando da cultura é que hoje o orçamento da cultura é 6 milhões por conta da batalha que tivemos. Porque tivemos uma batalha só do ano passado, porque senão a gente perderia o investimento federal. Então, assim, essa discrepância. Então, quando a gente fala assim, olha, precisa ter... O que é desejável, né? O estudo global de investimento em cultura diz que você tem que ter 1% do orçamento federal voltado para a cultura, 2% do estado e 3% do município. Então, isso é uma determinação global. 3% é o que se espera que se invista em cultura. 3%. E aí, de novo, a saúde tem 15%,
a educação tem 25. Então, assim, não estamos tirando dinheiro de lugar nenhum. É só falando que aqui você pode ter um retorno melhor. E aí você busca as fontes para isso. Como que vem andando o plano de cultura, né? Claro, o plano de cultura foi aprovado em 2020, foi o ano da pandemia. Então, tanto a sociedade civil, todo mundo entende que aquele momento tem ações que precisavam aguardar, porque estavam num momento de exceção. Agora, não estamos mais. De lá para cá não houve aumento concreto do orçamento. Houve o pedido do ano passado para se acertar o valor, porque o que aconteceu, para deixar claro para quem está nos ouvindo, existe um fomento federal que é a Política Nacional Aldir Blanc. E ela repassa, são 3 bilhões no total do país, ela repassa isso distribuído para estados e municípios. São poucas regras para você receber esse dinheiro. São poucas mesmo. Você precisa ter um plano que você vai mandar para eles, você precisa ter um orçamento neste ano maior do que do ano passado. Não fala quantos por cento, pode ser R$1, não fala nada. A questão é que no orçamento do ano passado foi mandado um orçamento menor. E aí por conta de, sei lá, vou chutar aqui um número, mas algo em torno de 50 mil, a cidade perderia 8,5 milhões, sabe? Então foi esse o motivo da mobilização. E que foi compreendida, claro, pelo presidente do orçamento, que era o Geraldo Celestino, o próprio secretário de governo que teve aqui na defesa do orçamento também, o americano, compreenderam, era óbvio. Infelizmente foi um equívoco cometido de mandar uma peça orçamentária daquela maneira. Mas, então, essa é uma das ações. São 57 ações dentro do plano. E ela envolve coisas que não dependem de dinheiro, depende de gestão. Então, a revisão do organograma da secretaria, a capacitação dos servidores e dos conselheiros, a manutenção dos espaços, os prêmios de literatura, artes visuais, o patrimônio histórico da cidade. Então, assim, são diretrizes que, para um gestor, facilita o trabalho. Afinal de contas, ele já vê quais são as demandas que existem, concretas, escritas na lei, para que você faça aquilo, direcione o governo. E aí não impacta nas decisões de governo. Porque quando eu falo que você tem que ter, por exemplo, e de novo, são questões mínimas que a gente fala aqui do Plano Municipal de Cultura, ter um equipamento cultural em cada uma das unidades da cidade, né, da cidade de planejamento urbano. Porque hoje a gente não tem. Então, mas qual que é o equipamento? A gestão define. Se a gestão acha que é melhor ter uma biblioteca, terá uma biblioteca. Se ela acha melhor ter uma concha acústica, terá uma concha acústica. Então você dá possibilidades para a gestão trabalhar. Não é uma coisa que é rígida, é só direcionamentos. Então é possível você avançar com o plano e a gente já está na metade do período, né? Então tem que correr, e aí torcemos para que a nova gestão faça esse olhar carinhoso para a cultura da cidade, porque a gente não pode mais ficar andando para trás com a cultura, né? A gente precisa... Se a gente quer ter orgulho de ser guarulhense, a gente precisa valorizar a nossa cultura. Vitor, e falando em valorizar a cultura, eu queria conversar um pouquinho sobre o portal Guarulhos Cultural, que você criou, hoje é o diretor executivo. Faz 4 anos, mais ou menos, que o portal está aí no ar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da motivação de criar esse portal específico para o setor da cultura, né? O jornalismo cultural, ele está encontrando muitas dificuldades em toda a imprensa, né? Com o passar dos anos, né, a imprensa foi perdendo muita força para poder manter suas editorias vivas, primeiro presencialmente, pós-pandemia, sequer contratado, né? Então é difícil você ter hoje uma editoria de cultura em qualquer lugar do país. Para Guarulhos, que já é uma cidade que tem uma dificuldade de comunicação como um todo, a gente praticamente não tem nenhum espaço de comunicação específico da cultura, né? A gente tem, por exemplo, aqui o trabalho que vocês fazem lindamente na TV Câmara, que pelo menos de alguma maneira dialoga com a cultura, né? Traz pessoas que possam falar um pouco da sua essência, da sua história, e isso faz com que as pessoas tenham um conhecimento da cultura. Mas é muito pouco para uma cidade do tamanho de Guarulhos. Então, quando eu saí da secretaria, eu deixei de ser secretário em dezembro de 2020, em 2021 eu, conversando com a Carla Maio, que é jornalista também aqui da cidade, pensamos em formar um espaço que funcionasse como uma agenda cultural. Porque naquele momento a gente estava saindo, quando a gente começou a conversar, estava saindo da pandemia, né? Depois a gente descobriu que a gente estava nem perto do pico ainda, né? Aí que veio o tal do Ômicron ali, que pegou todo mundo. Mas, então tinha muitas atividades que tinham sido contempladas pela Lei Aldir Blanc à época, e a gente pensava, nossa, essas atividades vão acontecer online e as pessoas não sabem, porque não necessariamente eu sigo você, sigo o outro, sabe? Tipo, eu preciso saber onde que está isso. Então a gente criou esse portal para começar a trazer as informações e também direcionar o público. Então a gente fazia chamadas para falar, olha, daqui a pouco vai ter no YouTube
enfim, se a Pimenta Ardida, uma apresentação, agora vai ter uma apresentação no CIA Corpo Aberto, agora vai ter na Calina, e a gente ia direcionando, agora o Companhia do Bueiro Aberto vai fazer uma apresentação online, ou vai ter uma leitura feita por tal pessoa. Então, isso foi um pouco do trabalho que a gente fazia, então a gente botava isso no portal e ia fazendo as chamadas pelo Instagram. E, naturalmente, isso foi passando, né? O processo de pandemia foi passando, naturalmente não, né? Com base em muita pesquisa, ciência, vacina, né? Não foi milagre. Não foi tão fácil. Não foi, mas naturalmente, depois que isso foi passando, a gente foi se adaptando. Então, por exemplo, as chamadas que a gente fazia já começou a deixar de existir. Por quê? Porque as coisas presenciais aí não tinham estrutura para estar nos locais. Então a gente começou a fazer programas dentro do YouTube. Então, o Panorama para falar um pouco de bastidor e o Agenda para falar o que aconteceu no final de semana. E mantendo a linha editorial de falar de cultura aqui na cidade. A premissa nossa sempre foi unir a cidade através da cultura. As redes sociais são maravilhosas. Eu não sou uma das pessoas que fala mal de rede social. Eu gosto de rede social. Acho que elas têm um potencial. Talvez a gente faça um mau uso, mas elas têm um potencial. Só que elas geram bolhas. Então, aparentemente, só acontece no mundo aquilo que está na minha bolha. Porque é isso, eu vou ficar vendo aqueles que eu sigo, aqueles que eu sei. Então, quando eu crio um portal, eu consigo falar com essa bolha, com a outra bolha, com a outra bolha, e aí você tem um lugar onde você consegue quebrar. Então, eu consigo ao mesmo tempo estar noticiando o que vai acontecer no Bom Sucesso, Cultura e Tradição, na UNG, no ENIAC, no Adamastor, num espetáculo de rua, na nossa casa com uma jam, sabe? Tipo, então você vai colocando grupos que normalmente não conversariam para ver a mesma coisa. E a gente chegou a fazer um podcast que era o Mil e Uma Noites, que aí esse era mais... Ele era mais descarado mesmo, porque aí a gente pegava duas pessoas para cada um contar a sua história, não era nem para elas conversarem entre si. Então, só que fazia mais ou menos um bate-papo assim, aí falava com o outro. No geral, eram pessoas que já não faziam parte do mesmo núcleo. Uhum. Então, de repente, pessoas que estavam há 20 anos na cidade, pessoas que faziam... mesma área. Na mesma área, um do cinema, outro da literatura, mas, referências para a cidade, mas que não tinham... sabia da existência do outro. Então foi muito legal e é isso que a gente vem fazendo nesses anos. Você está com um podcast novo também, mais recente, que é o Sotaque Guarulhense. Isso, junto com... contasse pra gente, que ainda tem inéditos, né? Sim, toda terça e toda quinta, a partir das 18 horas no YouTube da Guarulhos Cultural. Isso é uma parceria da Guarulhos Cultural com a Visite e Conheça Guarulhos, VC.Guarulhos, é um coraçãozinho na verdade, né? VC Coração Guarulhos, do Evanir Pena. Grande parceiro, e a lógica do Sotaques Guarulhenses é contar a história de Guarulhos para as pessoas que viveram Guarulhos, né? Então, quantas histórias a gente não tem porque a gente não tem o registro do que foi vivido, e a gente vai ouvindo essas histórias dos bairros, das casas de show, dos eventos da cidade, das empresas da cidade, porque a gente tem uma história que é oficial e que a gente já tem dificuldade de acessá-la, não é que também está dada assim, né? É uma história que é difícil de acessar. Quando você conversa com as outras pessoas, você vai entendendo, por exemplo, qual que é a relação que as pessoas têm com a Paulo Facini, que antes ali passava o rio e quando criança nadava ali naquele rio da Paulo Facini, e hoje a avenida, a porta de entrada, uma das portas de entrada da cidade. Então, como que era a questão da Vila Galvão também, que era um espaço ali de pessoal de lazer, mas tinha gente que corria atrás de trator ali naquele lugar, sabe? Então, qual que é essa relação com a cidade, com as construções, com o Poli, que era o principal shopping da cidade, enquanto a cidade só encontrava uma opção de shopping no Center Norte, ela vivia isso. Qual foi o impacto de ter um shopping internacional ou o aeroporto de Guarulhos? Então, essas questões todas a gente traz ali da fala das pessoas, inclusive de corrida de jockey que acontecia na Renato Maia, entendeu? Então, são muitas histórias que a gente faz esse bate-papo. O Evanir tem esse trabalho maravilhoso que buscar resgatar muitas atividades. Hoje ele está também dentro da APA, né, da Associação do Patrimônio Histórico, dos Amigos do Patrimônio Histórico aqui de Guarulhos, e ele vai resgatando várias histórias, mostrando ali como era, como tá, e a gente, junto com a Guarulhos Cultural, a gente faz esse papel de poder fazer esse podcast, que é uma primeira parte. A ideia é criar um mapa afetivo da cidade, onde a gente consiga conectar essas histórias aos territórios da cidade, que muitas vezes não estão definidos em linhas geográficas. Então, quando a pessoa fala de um bairro, ou deixou de ser, ou o nome de uma rua que mudou, eu lembro que quando eu vim para Guarulhos no começo, é natural de uma cidade como Guarulhos,
as pessoas usarem de referências de lugares que não existem mais. Então, eu falo assim, mas é só você virar ali no antigo. Eu falei, meu amigo, eu acabei de chegar, eu não conheço nenhum novo, que dirá o antigo, entendeu? E é isso, as pessoas vão fazendo essas referências. A gente está na fábrica Tapetes Lourdes. Então, estamos na fábrica Tapetes Lourdes. Nunca ouvi falar, estou sabendo aqui agora, você vai participar depois do sotaque para me contar mais informações sobre a fábrica Tapetes Lourdes. Mas é isso, porque é muito óbvio para quem vive na cidade, para quem vive a cidade, essas transformações vão acontecendo e elas vão deixando na memória delas aquilo que surgiu. Então, pessoas que se conheceram no Adamastor, quando trabalhavam no Adamastor, casaram e depois daquilo viram um centro cultural. Pô, é diferente a experiência dela com aquele espaço daquela outra que quando criança foi dançar no Adamastor e dançava todo ano, sabe? Então, é essas relações que a gente traz. E aí, trazendo essa lógica de cada um contando a sua história, uma cidade com muitas histórias e muita gente que vem de fora e que adota a cidade como lar, assim, que é o meu caso, né? Eu tô aqui... se você está vendo isso ao vivo, estou aqui há um pouquinho mais de 4 anos, né? Se você está vendo isso no futuro, aí você faz as contas para saber quanto tempo eu estou aqui. Vitor, nosso tempo já esgotou, queria agradecer muito a sua participação e pedir para você convidar as pessoas para participarem do Dia Mundial da Criatividade, também conhecerem o trabalho do Guarulhos Cultural. É isso aí, bom, pessoal. Bom, muito obrigado a você, obrigado a todo mundo aqui da TV Câmara. Prazer falar sobre cultura, como eu disse no começo. A Guarulhos Cultural é um portal de jornalismo cultural da cidade de Guarulhos. A gente quer unir a cidade através da cultura, então a gente convida tanto você que está fazendo qualquer atividade cultural, mande o seu material, não tem custo nenhum para você divulgar na Guarulhos Cultural, é o nosso core, é o que a gente faz, então pode mandar sempre suas atividades para o contato@guarulhoscultural.com.br. Você também pode e deve acompanhar a gente pelo portal www.guarulhoscultural.com.br e pelas redes sociais @guarulhoscultural, tá? Que a gente vai sempre colocar as ações que estão acontecendo. A gente normalmente fala de atividades culturais que estão acontecendo em Guarulhos e atividades de guarulhenses que estão acontecendo, porque muitas vezes os nossos artistas também vão para São Paulo, vão para outras regiões e a gente acaba também fazendo essa cobertura, né? Recentemente o pessoal estava na Europa fazendo lançamento de livro, então a gente busca sempre dar essa visibilidade para o artista da cidade. Mas em especial, quero ver vocês no World Creativity Day, dias 21, 22 e 23 de abril, acontecendo em 5 espaços da cidade, mais de 49 atividades acontecendo. Você encontra todas as informações em wcd2025.com. Facinho de achar, wcd2025.com. Lá você filtra Guarulhos e você pode ver todas as atividades. Como é feriadaço, e você talvez possa estar no dia 21 em outra cidade. Olha lá para ver se a cidade que você está já não vai estar rolando o WCD. Você começa a viver a revolução criativa em outro lugar, depois, terça e quarta, fica aqui com a gente. Certo, obrigada, viu, Vitor? Eu que agradeço. E esse foi o ponto de vista de hoje com o produtor cultural Vitor Souza. Agradeço pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até mais.